Muito bem-vindos, estamos de volta. Estava com muitas saudades. Começa agora a segunda temporada no Arquitetura no Divã. O tema hoje é muito especial. A gente vai falar sobre gestão dos novos tempos, na direção dos novos tempos, que é o nosso tema, e nós temos convidados muito especiais que eu gosto muito, e a gente vai receber a Paula Dalmolin, o Milton Brandão e Rita, faça as honras da casa. Bem-vindos. Paula Dalmolin é diretora executiva da Artes, formada em administração de empresas pela GV, com pós-graduação em finanças corporativa pela USP. Paula integra a equipe da Artes desde 2013. Milton Brandão é engenheiro eletricista com especialização em gestão de projetos, empresário no ramo da eletrônica, é sócio da Calatec Home, empresa onde atua há mais de 18 anos em obras, aplicando tecnologia para a criação de ambientes inteligentes. Muito bem-vindos. Nós que agradecemos o convite, né? A gente que agradece, é uma honra ser o convidado, os convidados do retorno do Arquitetura no Divã. Abertura, né, da segunda temporada. Abertura da segunda temporada. Bom, falando um pouco dessa introdução, eles não foram escolhidos à toa, né? Porque trabalho com as duas empresas, né? Com a Artes, com a Calatec. E Paula é a diretora que comanda aquele império maravilhoso. Miltinho, que faz aqui a parte da automação, sócio na parte de automação residencial da Calatec, que para mim também é uma grande potência, porque é uma empresa gigante. E existe toda uma admiração pessoal aí em trabalhar com eles, porque também eles são mais jovens, eles não vêm, né, de uma gestão de pessoas, né, mais velhas, enfim, eles são jovens, são pais, são humanos, apesar de não parecer, viu, gente, que eles trabalham muito, mas enfim. Então a gente abre aqui o nosso bate-papo com esses dois queridos, que eu admiro muito. Então vamos lá, bora. Como eu disse há pouco, vocês são jovens, empreendedores e são gestores de grandes empresas, certo? Eu queria que vocês, na opinião de vocês, quais são os principais pilares para uma grande gestão? Primeiras damas. Eu acho que como a gente está falando de novos tempos, né? Eu acho que existem vários pilares que sempre existiram, mas atualmente a gente tem que olhar para pessoas, né? Eu acho que mesmo no momento em que a gente fale de automação, IA e, né, um tanto de tecnologia nos trabalhos, nós ainda precisamos, e que bom, de pessoas, né? Então eu acho que esse é o maior desafio ousaria dizer, de todas as empresas hoje, mão de obra qualificada, redução de turnover, que, né, eu acho que acho que hoje é um dos maiores desafios que a gente tem. É difícil falar desse tema sem bater na mesma tecla, né, assim, dos mesmos jargões, mas na minha visão, os pilares são 3 coisas principais, que é você ter uma clareza, um propósito que você está fazendo, não, assim, uma direção. Sim. Né? Pessoas, que ninguém faz nada grandioso sozinho, né? Parafraseando Bora na Obra, né? Ninguém faz nada grandioso sozinho, então pessoas é o principal. E processos, né? Tecnologia, processo, só que dentre essas coisas as pessoas são que é o principal, porque processo que você pode comprar tecnologia, mas pessoas, quando você busca pessoas, você tem que falar um pouco de cultura, de pessoas que vão comprar a sua visão, que vão seguir ali, comprar a visão que você tem para a empresa. Eu acho que também, além disso, é o olhar individual, né? Não, eu acho que o Milton trouxe um ponto que é importante, que é o propósito, né? Sim. Porque a gente fica, assim, a gente recebe muita informação o tempo inteiro,
né? Então, hoje tem 1 zilhão de podcasts, né? Então, né, a gente estava falando, empresários. Então, você vai consumindo informação e daí, se você não tem um propósito bem claro do que é a sua empresa, aonde você quer chegar, você acaba meio se perdendo querendo olhar o vizinho e imitar o vizinho, né? É. Então, eu acho que é importante a gente olhar o mercado, principalmente para empresas como a Artes, que são empresas referências, né? Então, isso exige que a gente inove o tempo inteiro, então a gente tem que olhar o mercado, mas a gente tem que ter um grande entendimento de quem somos para a gente não se perder no caminho. Então a gente vê que entra um monte de play no mercado imitando, né? Então é mais fácil quando você tá, né? Você vai imitando, você vai copiando ali uma fórmula pronta. Então eu acho que propósito é muito importante, né? É tudo interligado, né? Porque as pessoas que você vai escolher, elas têm que estar alinhadas com o seu propósito. Sim. Você falou de turnover, uma coisa que mudou, assim, bastante para mim foi quando eu aprendi sobre turnover. Uhum. Eu fui numa palestra do G4 Educação e eles falaram, olha, turnover, né? A saída de funcionários constante, ela é um assassino silencioso de empresas. Uhum. E aí me fez fazer uma análise de tudo que a gente estava fazendo, e aí sobre cultura, e aí você vê que tinha gente que não estava dando a cultura, e aí você vai ajustando isso. E aí depois de 1 ano que a gente fez os ajustes das pessoas, o turnover reduziu. Essa rotatividade de pessoal acabou. Fiquei 1 ano sem ninguém sair. Pra gente, ao contrário, porque a arte sempre foi meio objeto de desejo, né? Assim, então existia ali dentro uma cultura muito enraizada e muito em torno da Suzy, assim, né? Putz, eles se sentiam meio privilegiados de trabalhar ali. E daí, à medida que a gente foi crescendo e foi aumentando a quantidade de colaboradores, a gente foi trazendo colaboradores mais jovens, né? E depois, principalmente pós-pandemia, a gente começou a viver, assim, um turnover absurdo, né? E daí a gente, em algum momento, parou para pensar e a gente falou, nosso propósito, a nossa cultura, ela se perdeu. Em algum lugar aqui ela se perdeu. E daí os processos também estavam meio perdidos. Então, você não tem cultura, você não tem processo, o tempo de treinamento, né? O esforço e tal. Então, esse foi um momento que a gente passou o ano passado e que a gente vem construindo ao longo desse ano, que é resgatar a cultura e desenhar melhor os nossos processos, para que a gente também seja atrativo para pessoas que não... Para uma geração que não tem o conhecimento do que é a arte, ou, né? A gente teve uma reunião de diretoria semana passada e uma das gestoras falou assim, não, mas eu preciso fazer com que toda a minha equipe ame a arte. Eu falei, gente, você nunca vai conseguir fazer isso, tipo assim, né? Nem a gente mesmo ama a própria empresa o tempo inteiro, quanto mais colocar isso em colaborador. Então, o que a gente precisa é cultura forte, processos bem desenhados, para que a gente tente mantê-los motivados, né, e focados. Esse assunto ele vai longe. Assim. Uma pergunta, aproveitando, né, com a sua chegada, né, nessa gestão. Eu não peguei o início da gestão, né, eu cheguei depois. Como é que foi para você, sabe, caos. Não, exatamente, assumir uma gestão, né, porque é uma empresa 100% familiar, né, e ela jovem, com outras ideias, outra bagagem, né, com um nível de profissionalismo, né, super top, e enfrentando, né, enfrentando no bom sentido, né, o pai e a mãe numa gestão de mãe e pai, né, vamos dizer assim, entre ali. Como é que foi, assim, a Paula vai assumir isso, entende? Não foi assim, nem é assim hoje, né? Eu tinha 28 anos e me faltava muito maturidade, né? Então, eu acho que o maior desafio foi eu ter vindo do mercado financeiro, que eu considero o mercado mais formal, assim, né? Hoje é difícil a gente falar, com vários escândalos aí acontecendo, mas é o mercado mais bem desenvolvido, né?
regulamentado, com relações estabelecidas, com profissionais muito qualificados. Então, quando eu cheguei para um mercado que era totalmente não profissional, vindo de São Paulo e me achando, né, assim, me achando a última bolacha do pacote, foi um choque de realidade, assim, né? E daí, nossa, é longa essa história, então, não sei nem, mas assim, logo quando eu cheguei, era um momento que meu pai e meu irmão ainda estavam hospitalizados, né? Sim, Então, acho que a verdade. gente vai entrar em um Sim. momento mais difícil da minha carreira. Foi, de fato, o acidente do meu pai e do meu irmão. O Lu, ele ficou 6 meses em coma, 1 mês no hospital, e meu pai 6 meses no hospital. Então, nesse momento, eu tive que voltar para cuidar da empresa, minha mãe em São Paulo com meu irmão no hospital, e minha irmã em Campinas com meu pai no hospital. Então, e com todo mundo que eu ia falar, principalmente com os gestores, né, porque você não sabe nada, sempre foi assim, ou, né? Então, eu tive que... Exatamente. O meu primeiro trabalho foi meio abaixar a cabeça e entrar em cada área. Então, eu falei, tá, não sei nada mesmo, depois de ter batido muito cabeça, deixa eu trabalhar. Então, eu trabalhei em todas as áreas da empresa, financeiro, compras, Mesmo. logística, marketing, né? Para que não houvesse espaço para que ninguém falasse, olha, você não sabe. Não, agora eu sei, eu fiz todos os postos da empresa. À medida que eu ia entrando, aí sim o meu conhecimento ia trazendo melhorias, né? Ia desenhando o processo, ia profissionalizando. Então foi assim. E daí, quando a minha mãe voltou, ela já voltou para uma empresa diferente. Então, a volta dela ativa foi mais um momento de conflito, porque ela encontrou alguma coisa diferente do que ela tinha deixado. Sim. E vários processos que eu já tinha desenhado e que eu já tinha brigado para ser Mudados, enfim. mudado, ela acabava boicotando. Então, Como... enfim, né? Mas eu acho que é isso. Com maturidade a gente vai entendendo as batalhas que a gente compra, o que tem valor, o que faz mais sentido em cada momento, né? Sim. Então, Sim. é isso. E eu falo que bom que tem mudanças a serem feitas, porque garante trabalho e isso significa espaço de crescimento para a empresa. Sim. Né? E você? Qual que é a pergunta? Como foi a sua transição? Assim, quando eu entrei naquela tech há 18 anos atrás, foi meio que um desafio. O Sérgio, que é um dos diretores, ele... Ó, negócio novo, a empresa começou nos Estados Unidos. Também é uma longa história, vou resumir bem. Tá. E existia um brasileiro que montou uma empresa na Flórida, um cara que é um gênio, e acabou criando um sistema de automação residencial. Aquilo era muito novo, praticamente quase não existia isso, né? Em 2007, não tinha nem o iPhone ainda. E aí eles, por um contato que tinha, decidiram fazer o lançamento desse produto aqui no Brasil. E nessa época eu trabalhava na Unicamp, cuidava de um laboratório da Motorola, cuidava na área de... Tinha uns laboratórios que os alunos usavam e eu trabalhava no laboratório desse. E aí a gente veio a oportunidade de trabalhar aqui e eu não tinha as qualificações que eles queriam. Aí eu falei, vou fazer o seguinte, vou ficar uma semana aqui, sem compromisso, se vocês gostarem eu venho. E aí eles acabaram gostando e eu vim. E foi assim, bem difícil, porque era um mercado que não existia praticamente. Era bem resistente Nessa à época, automação, né? Nessa época a gente conseguiu bastante mídia, assim, porque a casa automatizada, a gente fez uma casa modelo em Souzas, então tinha... A gente falou com o Zucatelli, o Celso Zucatelli tinha um programa no Hoje em Dia, todos os canais de TV a gente mostrou a casa, foi bem legal. E eu fui um cara mais com essa ideia de empreender. Eu não tinha essa visão de CLT, de ser só um empregado. Então eu vestia a camisa como se fosse para mim. E aí no decorrer eu fiquei anos aqui com eles e num determinado momento que até o fundador aí, o idealizador, ele saiu e me convidaram para assumir essa parte, para fazer parte da sociedade da empresa, né? Mas foi um processo que foi sendo construído, de confiança, né? E aí eu aceitei e estamos aí. Então vocês podem considerar que
esse momento é o momento de virada de chave da vida de vocês profissionalmente. Você, não sei se é esse momento, nessa transição, quando aconteceu o acidente com seu pai e com o Luizinho, e você, na hora que, ok, vou assumir essa parte residencial, falou assim, puta, caiu minha ficha, eu não sou mais aquela criança, né, aquela pessoa, porque não é comum, né? E eu acho que ainda não é comum, ainda mais nos dias de hoje, que tá tudo tão mais difícil, né, com a nova educação, né, com os XYZ da vida, enfim, tá cada vez mais difícil pessoas jovens, qualificadas, com essa responsabilidade. É isso que eu vejo, né? Quando eu olho para vocês dois, é exatamente isso que eu vejo. Pessoas que são mais jovens, que começaram lá entre atropelos, né? Porque por decisão própria ou por forçada, enfim. Mas eu vejo essa dificuldade, porque assumir uma gestão jovem de qualquer jeito pode até acontecer, mas que essa bagagem, com essa relação toda, você com a sua família, e ele de uma forma com a família dele também, porque conhecendo o Sérgio e o Samir, o Miltinho faz parte da família deles, porque Eu não fui obrigada a voltar, né? Você foi, Eu acho que isso é uma coisa, assim, eu olhei a situação da minha família exatamente. e eu entendi que eu tinha Que voltar. Então foi Ótimo. uma decisão minha para nunca meus pais acharem que isso vai recair sobre eles, né? Sim. E óbvio que depois da minha volta existiram vários momentos de dúvida, né? Porque você vai acompanhando as pessoas que trabalhavam com você, e como elas estão, e como você está. Mas eu acho que hoje o meu trabalho e a qualidade de vida que ele me oferece e as oportunidades que eu tenho de participar da vida dos meus filhos, eu não teria em qualquer outro trabalho, né? Então, quando eu olho para isso, eu falo, não, aconteceu porque as coisas tinham que acontecer dessa forma para que eu pudesse hoje Sempre, né? ter a vida que eu tenho. Então, se em algum momento já houve dúvidas, né, se eu estava no caminho certo, depois que meus filhos nasceram, não há mais. E é sobre isso que é a próxima pergunta. Bom, gestores, né? Tem umas super responsabilidades, né? Cada um de vocês. E eu sei o quanto vocês são pais, né? Você pai, você mãe, e o quanto vocês são, né, filhos, porque você tem 3, ela tem 2, aí mais os sobrinhos, que ela toma conta também, porque ali todo mundo se ajuda. Mas vocês são presentes na vida dos filhos de vocês, né? E essa manobra que eu gostaria que vocês contassem um pouco dessa manobra, sabe? Ser bons. Não, manobra, eu acho que é um privilégio, vou falar por mim, né? Sim. Eu, por ser dona da minha empresa, eu tenho o privilégio de poder decidir aonde eu levo os meus filhos e quando eu levo. Então, eu já fiz inúmeras reuniões com eles. Ontem mesmo, eu falei, a mamãe tem uma reunião, você vai com a mamãe e você vai sentar e vai escutar a reunião. Então, eu acho que hoje ser mãe é uma das atividades mais fáceis que eu tenho, né? Assim, eles me dão zero dor de cabeça, ainda mais porque lá em casa a gente usa reforço positivo, conhece? Que é assim, um ama futebol e o outro ama jiu-jitsu. Então, o reforço positivo é assim, se você não comer, não vai no futebol. Se você não comer, não vai no Gil. Então, eles me obedecem, né? Então, assim, eu tenho também o privilégio deles amarem, né, esporte e terem isso como foco, né, da vida deles. Óbvio que isso exige um esforço de nós como pais de campeonatos, aulas o tempo inteiro. Mas se eu for pensar assim, eles são a última das minhas preocupações no dia a dia, assim, né? Não existe um dia que eu durma e falo, nossa, tô preocupado com os meninos. Não. A minha preocupação é sempre com a empresa, né? Sim, mas e você conseguem estar, porque né? Eles estão sempre sei que na eu sua sou vida. privilegiada, Exatamente, né? na Assim. sua. Mas assim, eles estão sempre na sua vida e na sua rotina. Então, e eles acompanham, né? E eles sabem qual que é o, assim... principalmente porque o pai é o diretor de marketing, e marketing é uma coisa que fica visível, inclusive nos lugares que eles estão,
Então a gente fala muito sobre estratégia, por exemplo, né? Eles são modelos da campanha, então é muito vivo para eles a empresa, né? Sim. Como foi para mim, como pequena, assim, eu lembro desde muito criança entrar na casa dos clientes com a minha mãe e ter que esperá-la, né? Atender e ela atrasar para buscar a gente porque estava trabalhando, então sempre a relação pra gente do trabalho e a família é uma única relação e é muito natural, né? A gente cresceu e cria os meninos nesse ambiente. E você? Pra mim, assim, a família é tudo, né? Assim, Sim. E sabe que a automação ajuda um pouco nisso também, né, gente? Mas Facilita os seus rolês. o tanto como eu sou calmo e a Mari também, os nossos três vieram completamente ao contrário, né? Sim. São super agitados, assim, é uma alegria pra gente, mas assim, a minha sorte, né, o meu privilégio, a minha bênção, né, é ter encontrado a Mari. A Mari trabalha, ela é uma pessoa super capaz, mas ela trabalha home office, então a gente é uma família assim mais tradicional, a gente gosta de estar com as crianças. A gente parou no terceiro porque porque tá bom, decidimos, né? Porque é caro, né? Porque é caro. Porque é mas caro, às vezes eu porque tenho filho um lugar é caro. sobrando lá na mesa, a gente até queria ter mais. Mas assim, eu acho que dentre as decisões que você toma na vida, assim, uma das mais importantes dela, se não a mais importante, é com quem você decide se casar, né? E dentre todos os bilhões de pessoas do mundo, eu escolhi assim, a pessoa ideal. Ai, Mari né? é fofa. Mari, beijo. E assim, graças a... O Gui também, adoro ele, viu? Beijo, Gui. E então, assim, das minhas estratégias para estar mais próximo, Mari facilita muito a nossa vida, né? Mas eu não deixo isso só na mão dela. Então, eu tenho a minha parcela, assim, todo dia eu chego, eu que ponho eles para dormir, a gente lê uma historinha, a gente passa os nossos valores para eles. Então, assim, é o Mas que... eu acho que isso é uma mudança dos novos tempos também, né? Eu acho essa clareza, assim, que você pode escolher hoje se você quer ser pai ou se você não quer. E se você decide ser, é importante o compromisso com os seres humanos que a gente tá formando mesmo, né, pro mundo, assim. E eu acho que hoje a gente tem uma clareza maior de como a participação, né, a presença na vida dos filhos faz com que eles sejam pessoas melhores, né, assim. Com certeza. Eles também, de vez em quando, vêm trabalhar comigo aqui. De final de semana, quando eu venho atender algum cliente, às vezes, eles ficam aqui comigo, às vezes eles ficam junto aqui. Então, eles vinham todo dia comigo. Acho que já trouxe o Breno aqui uma vez, né? Acho que sim. O Breno também já veio aqui uma vez. Tem que ser assim, gente. Eu gente. disse isso pra Paula até uma vez, né? Eu acho que isso realmente é uma coisa muito, muito importante na vida da gente. E eu falei isso pra ela, acho que uma vez. A minha filha, qualquer coisa, eu faço qualquer coisa pelos meus clientes, né? Eu trabalho de final de semana, de dia, de noite, a hora que for. Mas se a minha filha precisa de mim, não vai dar pra escolher, né? Entre uma coisa ou outra. Então, assim, eu trabalho pra caramba, né? Vocês sabem disso. Mas eu e minha filha, a gente tem uma relação tão grande, ela é tão presente na minha vida, eu sou tão presente na vida dela, na rotina dela e ela na minha, no meu trabalho, ela sabe tudo, quem são os meus clientes, que meus clientes vendem, quem é quem, você vai na Calatec, você vai na Artes, quem é a Paula, sabe quem é o Miltinho. Então ela sabe exatamente quando chega algum novo, eu falo assim, isso aí eu não conheço direito. Mas assim, é muito legal isso, porque isso dá força pra gente profissionalmente, não é? Sim. Eu acho que tem dia que eu tenho vontade, vocês me conhecem um pouquinho, tem dia que eu tenho vontade de acordar e falar assim, não, para tudo. Daí não é bem assim, né? Acho que todo mundo. Não existe alguém que é 100%. Isso já virou tema, inclusive de podcast e de matérias que eu já assisti na TV, enfim. Porque colocou essa coisa da maternidade, da paternidade, como uma coisa que enfeitar demais. E não existe tanto enfeite assim. A gente passa por várias dificuldades, né? Eu, por exemplo, passei um período. Eu lembro que um dos meus maiores sofrimentos foi uma vez que eu saí para trabalhar e eu tinha que dar o beijo do tchau. Tinha que ter o beijo do tchau.
E uma dessas vezes, ele desceu, assim, do carro tão rápido para entrar na escolinha, porque ele só foi para a escolinha também com 4 para 5 anos. Uhum. Porque eu tinha condições, né, de quem cuidasse, minha mãe, minha ex-sogra, enfim. E daqui a pouco, e o trabalho, entre o trabalho e a escolinha, era muito perto. E daqui a pouco, eu escuto uma criança berrando, assim, e eu não. Falei, nossa, gente, eu vou lá ajudar, né? Porque todo mundo colocava as crianças pra cima de mim, porque eu sempre gostei muito de criança. A hora que eu vejo meu filho, assim, soluçando, assim, ó. Mas assim, Faltou o beijo. eu falei, faltou o beijo. Acabou, foi o beijo. E uma outra vez foi eu sair com o carro e ele sair correndo atrás, eu olhando pelo retrovisor. Nossa, Meu Deus. cheguei, todo mundo sabe que eu sou muito molenga, né? Assim, eu sou forte pra muita coisa, mas pra chorar, gente, é 2 segundos aqui, ó. E com filho ainda piorou, né? Mas Bom. a gente se torna, né, profissionais melhores depois que a gente vira pais, né? Eu acho Eu que isso acredito. traz Eu um acredito. amadurecimento, um senso de responsabilidade também. Muda. Então, Muda. Eu falo exatamente isso. Eu antes da Duda, né? Eu vivi a Sandy antes da Duda e depois da Duda. Foi bem diferente. Bom, falando nisso, claro, tem que ter uma válvula de escape, né? Tipo, o que vocês curtem fazer? Tipo, fora o trabalho. Tipo, o que fazem vocês assim, preciso sair correndo e preciso desafogar. Nesse momento, senão eu vou explodir. Bom, você sabe que eu acho que eu não tinha tantas válvulas de escape assim, né? Não. O ano passado foi um ano assim de desafios para mim. Sim. E uma das válvulas de escape que eu sempre tive foi a gente tá falando dos filhos, né? Mas aquele dia que você acorda de manhã, os 3 brincando junto, aquelas gracinhas. Isso é uma coisa que me alegra, me dá um renovo. Mas esse ano eu fiz 40 anos, o ano passado eu fiz 40 anos, e eu fiz Vocês não combinaram. comecei uns hobbies novos, assim. É. Então, eu não tinha carta de moto, tirei carta de moto para andar com meu pai. A gente comprou uma moto antiga para reformar, colocamos placa preta, né? No passado também eu comecei a mexer com tiro esportivo, né? Então, uns hobbies ali foi atrás dos hobbies. Mas é legal porque ele, assim, eu conheço bem ele, né? Eu tô com ele há muito tempo também. E ele realmente, ele vivia fechado numa rotina que era os filhos, o trabalho, a família, os filhos, o trabalho, e o família. Aí chegou uma hora que ele meio que, sabe, tipo, não, eu preciso, e é isso, e é aquilo. Enfim. Mas você sabe que fiquei isso foi feliz. um processo. O ano passado eu estava muito empresa. Foi o ano mais assim complicado. E uma das coisas que me trouxeram de volta assim, o fôlego, eu costumo acordar muito cedo, dormir muito cedo, e eu acordo de madrugada, aquele momento de ócio. Você pega um café, senta ali você, eu sou cristão, eu leio a Bíblia, eu oro, e isso é uma coisa que me traz assim renovo. E naquele momento ali, você lendo coisas que são, assim, cuidando da nossa parte mais espiritual, você vê como a vida ela é muito mais além do que o dinheiro, do que as coisas materiais. Sim. E ali você sai para um dia de trabalho, depois da academia, ali você lendo coisas do tipo, tudo isso é correr atrás do vento. O que importa é temer a Deus, Sim. a sua família, são coisas que são de valor de verdade. Sim. Então, assim, isso para mim foi o que me fez respirar de novo. Então eu considero isso como uma válvula de escape que me deixa assim apto a tomar decisões, porque empreender é muito complicado, né? Você lida com muita dificuldade, com muitos desafios todo dia. Tem dia bom, tem dia ruim, tem dia que você precisa tomar decisões, às vezes decisões que até envolvem a vida de outras pessoas. Você tem que estar... E essa válvula de escape, para mim, é a que mais eficiente, sabe? Né? E você, Paulinha? Eu acho que como gestor, né, a gente nunca tem... A gente é, né, diretor, a gente tá, assim, no topo da cadeia, né? Então, a gente tem que cuidar dos nossos colaboradores, mas não tem ninguém cuidando da gente, né? Então, eu acho que eu sempre falo, assim, que tem o trio que é importante, né? Que é esporte, você se alimentar bem e você comer bem. Se você come, se alimenta e faz esporte, você vai manter
você mantém um equilíbrio, né? Então, assim, A sanidade em dia. eu tenho uma vida bastante equilibrada, assim. Então, eu nunca falei, preciso de uma válvula de escape, preciso beber, vou encher a cara, né? Assim, eu nunca fui assim. Mas eu sempre fiz esporte, eu sempre me alimentei bem e eu sempre dormi minimamente bem, né? Então, eu tenho os meus hobbies, mas que são hobbies desde sempre. Então, eu faço beach, eu danço balé. Enfim, faço Não balé. sabia que ela dançava balé. Não sabia. Faço balé. Não, beat não. Faço Também não sabia do pilates, beat, mas... Falou alguma vez. Até me apresentei o ano passado. Então, assim, eu acho que são esses eu momentos vi a foto, eu vi no Instagram. que é isso, é buscar o equilíbrio. E lógico, né? Eu acho que a espiritualidade, assim... Você falou duas coisas que eu acho que é importante, assim, eu, pelo menos lá na empresa, o mais difícil é tomar a decisão. Mas a nossa decisão, ela ainda é compartilhada e a decisão final, muitas vezes, é da Suzy. Então, esse peso da decisão final não recai muito sobre mim, assim, né? E eu acho que a gente tem bastante seriedade na tomada de decisão. Eu considero que nós somos bastante conservadores, assim, né? Então, é difícil a gente vai tomar uma decisão meio na vida louca, né? Sim. Então, eu acho que isso é importante. E a espiritualidade também, né? Eu acho que eu sempre, né, tive uma estrutura que me permitiu, eu nunca me faltou nada. Então, eu Sim. sempre trabalhei olhando para o outro, né? Com assim, muito menos pelo quanto a gente está ganhando, mas o quanto que eu estou vendo a empresa se desenvolvendo, aquelas pessoas crescendo profissionalmente. Então, isso para mim sempre foi o gatilho, assim, de incentivo Você já falou isso. ao trabalho, né? Então, acaba que é prazeroso, né? Às vezes eu saio de uma reunião e falo, nossa, agora ele entendeu, sabe? Assim, ela cresceu, ela aprendeu. Então, eu gosto de trabalhar, assim, Sim. isso é uma coisa que me motiva. Então, quando você motiva, eu acho que quando você trabalha, um dos principais indicadores de resultado do seu trabalho é crescimento, né? Então, assim, às vezes você tá... eu falo que é mais ou menos como minha mãe trabalha. Minha mãe, ela entra na casa do cliente, ela vai dar dica, assim, de tudo, menos do móvel. E o móvel ela ainda fala assim, depois eu vou na feira, vai ter um lançamento, a gente vê, né? Então, assim, a venda é uma consequência do trabalho, que nem o nosso crescimento, ele é uma Exatamente, consequência do processo da organização, do planejamento, né? Do esforço que a gente fez, né? Exatamente isso. Porque quando você mira muito só no crescimento, assim, você também... Se perde. Sempre. Um sonho que ainda não realizaram. Eu sonho em ser professora. É a sua cara. Nossa, Eu adoraria ser professora. jura? Aham. Ou psicóloga. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Quem sabe um dia. Você? Você sabe que eu tive dificuldade de pensar nisso, porque assim, eu me vejo como uma pessoa tão abençoada, assim, em tudo, que acho que praticamente tudo que eu sonho eu tenho, assim, Mas uma coisa que eu ainda quero fazer é correr pelo menos uma meia maratona. Entendi. Muito bom. Muito bom. Quem sabe esse ano aqui. Você tá indo certinho, né? Até eu voltei pra academia, gente. Muito bom. A hora do mico. Todos nós temos. E nós queremos saber o de vocês. Aquele mico, sabe aquele mico que a gente passa? Conta uma historinha pra gente. Conta, a gente Conta tá... que você já pensou no seu, guardou aqui pra esse momento. Qual seu que mico é? de Ela... hoje. Não, eu não sou Paula muito de tivesse- mico, né? Tinha. Mas Deixa eu aconteceu só uma coisa. avaliar o meu aqui. Um mico, mas assim, aquele mico. Então, eu não sou de lembrar muito de mico, não. Mas ontem aconteceu uma coisa comigo. Eu gosto muito de camiseta. Todas as minhas camisetas são pretas. Pra facilitar ali, eu pego uma preta e pronto. E às vezes eu compro e ponho lá na gaveta. A Mari fala que tem que lavar antes, mas eu compro e ponho lá na gaveta. E aí, ontem eu peguei uma camiseta e pus. Né? E pus uma jaqueta em cima, que tava meio frio, e vim pro trabalho.
Aí as meninas estavam atendendo um cliente aqui, 2 clientes, e aí elas me chamaram para participar da reunião. Eu vim aqui, tirei a jaqueta, pus a jaqueta aqui e fiquei conversando. Daqui a pouco eu faço assim, a etiqueta, aquelas etiquetas de passa aqui assim, fica aqui. Eu olhei aquilo e falei, e agora, né? Aí eu fui disfarçando assim, a pessoa... Aí eu falei, não vai ter jeito, vai ser pior. Eu falei, putz, gente, esqueci a etiqueta aqui na câmera. Novinha. Aí eu peguei, tirei a etiqueta na hora e coloquei, né? O pessoal fingiu que não viu, assim, e tal. Então foi um mico, assim. Da coisa. Miquinho ele. Miquinho, né? Eu tô tentando lembrar de outro aqui, não tô lembrando. Se eu lembrar, eu conto. Falei, nós somos muito sérios. A gente não se entendi. expõe assim pra ter mico. Não, você Não, tá tô toda brincando. relações públicas, pode parar. Você tá numa nova versão. Eu nessa relações públicas, a minha é a clássica, que é tipo, você tá grávida. Você tá grávida, encontrei uma, né, assim, eu tive como meta o ano passado me relacionar. Ai, é mesmo. E daí, eu, assim, todo lugar que eu ia, minha meta era conversar com pessoas que eu não conversaria normalmente. Ter novos amigos. Aí eu tava esperando na porta da escola dos meninos, daí veio uma menina que já fiz balé com ela muitos anos atrás. Ai, você tá grávida, que linda! Ela, não. Não. Mas você teve filho recentemente, né? Ela, não, meu filho já tem 2 anos. Não tem nem o que falar, Não tem mais mas tipo assim, desculpa. Paulo, por que tu não ficou quieta, né? Nessa de não ter assunto e buscar assunto errado. Mas acho que esse foi um Não, mas mico aí, que é complicado. o do clássico O que eu já de tá passei. grávida, não. Falei, muita saia justa, é complicado. Outra foi coisa também, você vai horrível. perguntar pra pessoa, assim, às vezes, a pessoa ganhou um final de semana em algum E lugar. nem era porque ela tava, sabe, assim, era mais pra puxar assunto na minha memória. Eu tinha, sabe quando você fica assim, vi no Insta, alguém nasceu, não nasceu? Não tinha nada a ver com o corpo dela, era mais assim, alguma coisa que Ela tinha tá tentando postado. consertar, depois eu vou mandar o vídeo pra ela. Não foi não. Mas era isso, né? Vai se perdendo a informação ali de redes sociais. Mas foi isso. Aí você Meu deu mico. uma atravessada. Meu mico, Muito bom. E agora, estamos chegando aos finalmente do nosso podcast. E é a hora do jabá, é a hora do jabá, é a hora da propaganda, que aqui chama a hora do jabá. Faça o seu jabá. Meu? É. Acho que é convidar todo mundo que está nos assistindo a visitar a Artse. Né? Bom, @Artse, acessa lá. E aqui também, visitar todos que têm interesse em automatizar a sua casa, criar uma sala de áudio e vídeo, um home theater, vim conhecer o nosso showroom aqui na Calatec e visitar a nossa página também, que é @calatechhome. Muito É bem. isso. Eu queria encerrar, né, o episódio de hoje, primeiro agradecendo a Paula e ao Miltinho, que, como eu já disse inicialmente, são pessoas que eu admiro demais profissionalmente, né, e pessoalmente também, né. E eu queria colocar para vocês uma reflexão, né, que os tempos estão mudando, né, mas continua sendo muito importante o relacionamento entre as pessoas, né? Isso é o que vai movimentar o ano de 2026. Isso, morar melhor, usufruir da sua casa, poder curtir momentos com a sua família e seus filhos dentro da sua casa, morar bem, viver bem e curtir a casa que você mora. E isso eu acho que é um novo slogan, né? Reforçando 2026. O novo slogan é prepare a sua casa para a Copa. Automatização, Calatec, móveis, Artse. Aí, ó, Veja tá vendo? onde vai, né? Isso. Escolha bem onde assistir os jogos. É isso aí, gente. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Obrigada, Rita. Obrigado, meninas, que estão aqui, vocês não estão vendo. E até a próxima. Obrigada pelo convite. Obrigado. Tamo junto.